No início dos anos de 1960, enquanto as superpotências mediam forças sob a sombra da aniquilação nuclear, uma nova forma de conflito emergia das selvas e dos arrozais do Sudeste Asiático. Não era uma guerra de mísseis intercontinentais, mas de emboscadas, de insurgências, uma guerra de fogo, que não exigia caças de Mach 2, mas sim olhos persistentes e um punho preciso vindo dos céus. Foi nesse cenário de combate assimétrico que o Pentágono, sob a doutrina de Kennedy e McNamara, concebeu a necessidade de uma nova arma. Uma aeronave leve de reconhecimento armado, ou LARA. Uma máquina que voasse baixo e devagar, que vivesse no campo de batalha junto com o soldado. A resposta para essa nova guerra não viria da corrida pela estratosfera, mas do retorno à brutalidade do combate, ao nível das árvores. E assim ecoou a convocação. Um chamado que percorreu os ventos da América, exigindo uma nova criatura de guerra, uma máquina alada que voasse baixo, mergulhando nas trincheiras, levando fogo e aço aos campos onde os homens sangravam. O programa LARA não era apenas um projeto, mas uma busca por um guerreiro das sombras, capaz de se arrastar no terreno e dominar a guerra suja que os caças velozes temiam. 11 nomes atenderam à voz do destino. 11 forjadores de aço e sonho ofereceram seus desenhos e esperanças. Entre eles, Beech, Douglas, General Dynamics, Helio, Lockheed, Martin Marietta e a North American Rockwell. Cada proposta era um fragmento de futuro, uma visão da guerra moldada por engenheiros que sonhavam com a vitória e sabiam que apenas um deles teria asas para cruzar os céus em batalha real. Das 11 visões, a Marinha e a Força Aérea selecionaram 7 para uma análise mais profunda. E em agosto de 1964, entre os gigantes da indústria, a proposta de um deles ressoou com mais força. O contrato para forjar 7 protótipos foi concedido à North American Rockwell e ao seu projeto, o NA-300. O destino havia escolhido seu instrumento. E em 16 de julho de 1965, o primeiro protótipo, designado Iov-10A, tomou o ar. Sua forma era estranha, funcional, quase primitiva. 2 corações turbohélice Garrett, montados não na fuselagem, mas em longas vigas de cauda dupla, unindo-as uma asa alta e reta. E no centro, uma nacelle de tripulação, um casulo de observação com um cockpit em tandem sob uma bolha de acrílico cristalino, prometia uma visão sem igual. Não era um caça, não era um bombardeiro. Era algo novo. Era o protótipo do que o mundo viria a conhecer. O Bronco. A ideia era clara e brutal. Criar uma aeronave leve, despojada de excessos, mas capaz de mergulhar no fogo das trincheiras. Um cavalo de aço para o trabalho sujo. Apoio terrestre, escolta, vigilância e ataque contra a guerra irregular. Não para a glória das alturas, mas para a poeira, o sangue e o peso silencioso da batalha próxima ao solo. No último episódio, vimos que a nova adição da Força Aérea Americana seria o Bronco, após uma intensa competição. O batismo de fogo veio no caldeirão do Vietnã, em 6 de julho de 1968. Ali, as diferentes filosofias das forças se revelaram. Os fuzileiros navais o amaram e o usaram para tudo: observação, ataque, escolta. A Força Aérea, mais relutante, inicialmente o limitava-se a marcar alvos com foguetes Smoke, chegando a ordenar a remoção de suas metralhadoras para evitar heroísmos desnecessários. Mas a realidade da guerra se impôs. Os fuzileiros criaram o Super Gunbird, equipado com casulos de canhões de 20mm e miniguns. A Marinha formou o esquadrão Black Ponies, cuja única missão era o ataque em apoio às operações no delta do Mekong. Contudo, a máquina não era perfeita. Seu ponto fraco era a potência. Com um peso de quase 6.500 kg em combate, os motores Garrett T-76 eram apenas suficientes. A perda de um motor em baixa altitude era uma sentença de ejeção quase certa. Mas no ar, sua agilidade, auxiliada por spoilers de configuração única, e a visão privilegiada de seu cockpit o tornavam um predador letal em seu ambiente. A necessidade noturna fez o Bronco evoluir. O programa Iov Night Observation equipou o avião com uma torre FLIR de visão infravermelha em um nariz estendido e um canhão M197 de 20mm em uma torre ventral. Embora o canhão tenha sido cortado por orçamento na versão de produção, o OV-10D manteve os sensores avançados e motores mais potentes, tornando-se um caçador noturno. Ele continuou servindo e, em 1991, os Bronco D dos fuzileiros voaram em combate na Operação Tempestade no deserto, onde 2 foram perdidos para mísseis iraquianos. Aposentado do serviço militar americano em 1994, o Bronco se recusou a morrer. Ele encontrou uma segunda vida em agências civis, caçando incêndios florestais para o Departamento de Silvicultura da Califórnia e atuando em operações antidrogas. E em um eco final de sua origem,
Em 2015, sob o programa secreto Combat Dragon 2, um par de Broncos modificados, designados OV-10 Gepais, voltou ao combate no Iraque, caçando alvos do Estado Islâmico com foguetes guiados a laser. O legado do Bronco é o do especialista. Ele nunca teve a glória de um caça a jato ou a fama de um bombardeiro pesado. Ele foi uma ferramenta, forjada para a guerra assimétrica, muito antes de o termo se tornar comum. Uma máquina que provou que no caos do campo de batalha, às vezes a visão mais clara e a mão mais firme vem daquele que voa mais baixo e mais devagar.